Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Pai Santo, nós te louvamos, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz. Nós te glorificamos porque o Senhor não nos deixou a nossa própria sorte ou no escuro, mas o Senhor nos deu esse guia seguro, que é a Tua vontade expressa nas Escrituras. Obrigada por isso. Nos ajuda a sermos mulheres sábias. E essa sabedoria só vai se expressar quando nós temos os nossos conceitos moldados pela Tua palavra e não por aquilo que achamos ou pelo mundo. Por isso te pedimos graça para entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai começar tentando entender por que é tão importante criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, né? E é tão importante nós estudarmos sobre isso, nós entendermos isso, né? E aí, quando a gente fala sobre criar nossos filhos no caminho do Senhor, essa palavra não serve apenas para aquelas que são mães ou são mães de filhos pequenos, mas serve para nós também, que já somos avós, né? Nós que somos mulheres mais velhas, mais experientes, para podermos aconselhar as mais jovens, né? Para podermos ajudar as nossas filhas, as nossas noras nessa missão, que é uma missão tão importante, né? E quando a gente fala sobre criar filhos, a gente vai se lembrar que criar filhos não se trata de nós ou da nossa família. Não se trata do nosso bem-estar. Ter filhos e criar esses filhos bem criados não é para que nós vivamos uma vida boa ou uma vida tranquila. Isso é só uma consequência. Mas o objetivo que tem que estar na nossa mente, algo que tem que estar plantado no nosso coração, é que quando nós criamos filhos, nós estamos falando de filhos de Deus. Nossos filhos pertencem a Ele. E pense você em ir a um parque, a um jardim, a um shopping com os filhos da tua amiga e com os teus filhos. E só você tomando conta de todos. Não é uma responsabilidade muito grande? Você não vai ficar muito mais aperreada com o filho da tua amiga, porque você não pode perder esse menino, porque ele não é teu. Então, é essa mesma sensação que a gente tem que ter. A gente vive numa sociedade em que filhos são quase figurinha para ser exposta, né? Se você perguntasse para algumas mulheres, na verdade, elas nem queriam ter filhos, mas elas têm porque o Instagram vai bombar, né? Se você tiver criança, se você tiver um bebê para mostrar, né? Posso até criar uma página sobre o sono do bebê ou sobre a amamentação, né? Então, a gente está preocupado em montar um quadro e mostrar esse quadro. Mas nós, crentes, não somos assim. Nós, quando recebemos os filhos da aliança, a nossa preocupação é uma só. É que esses filhos são o povo de Deus. E o mesmo Deus que te deu esses filhos vai cobrar que você os devolva a Ele na vida adulta. Então, o caminho que nós trilhamos com nossos filhos é encaminhando-os para o seu verdadeiro Pai. Olha que responsabilidade grande essa que está diante de nós, né? Então, Ele é que te deu filhos. Agora, Ele não só te deu filhos e disse, você vai me devolvê-los, mas Ele disse como você vai criar esses filhos. E essa é a grande questão. Porque hoje, nós somos bombardeadas por dezenas e dezenas de teorias. São muitas. A gente tem a teoria dos 4 temperamentos, que é uma baboseira sem fim. A gente tem a teoria da disciplina positiva, que é antibíblica. A gente vai falar sobre ela um pouquinho mais tarde. A gente tem a teoria de que você não pode dizer não para o seu filho porque ele tem transtorno. Vocês já viram que toda criança hoje tem transtorno? Não existe mais nenhuma criança normal no mundo. Não existe. Todas têm algum transtorno. E ficou legal nesse negócio de espectro autista, né? Porque você pode encaixar em qualquer... São dezenas e centenas de espectros. Então, de alguma forma, seu filho é autista. Esquece. Botaram vaga de carro para autista no shopping. Eu falei, gente, tem que botar em todas. Porque toda mãe que conversa comigo hoje diz, meu filho é autista. Todas. Eu pergunto o que ele tem de diferente. Ah, não. Ele é normal, mas ele é autista, né? Então, a gente se cercou de toda a ciência
ciência para dizer que o meu filho não é rebelde, ele tem transtorno opositor. Transtorno opositor. Ele não é rebelde, ele não é desobediente, ele não é filho de Adão, ele não é pecador, ele tem transtorno. E aí a gente enche essa criança de medicamento para ele ficar bem calminho e a gente poder viver a nossa vida em paz. É essa sociedade que nós estamos inseridos. E, infelizmente, os crentes estão indo junto, sem nem raciocinar, sem nem pensar sobre isso. Então, nós temos 1000 teorias. Se você abrir o Instagram todo dia e procurar uma página sobre criação de filhos, todo dia você vai ter uma diferente, com uma teoria completamente diferente. E, geralmente, quem está ensinando são pessoas que nem têm filhos. E a gente está aprendendo de pessoas que não temem ao Senhor. A gente está buscando uma maneira de construir o nosso casamento, de edificar a nossa casa, como foi pregado aqui agora, e de criar os nossos filhos para Deus, com uma pessoa que não teme a Deus e que tem um fundamento completamente oposto ao nosso. E isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, o mesmo Deus que te deu filhos, que você vai ter que devolver a eles e prestar contas, te deu um manual de criação desses filhos. E esse manual está aqui. É a sua palavra. Deus não se furtou a dizer como esses filhos são entregues a Ele. Ele não se furtou de dizer como os pais devem educar os seus filhos. Mas hoje, a gente prefere dizer assim, a palavra de Deus é meio ultrapassada, né? Eu confio mais nos estudiosos desse século, né, que nasceram, não tem nem 30 anos, não tem nem 40 anos, do que no Deus que criou o homem, que formou o homem e que diz como esse homem tem que ser guiado. Quando nós fazemos isso, minhas irmãs, nós estamos jogando uma pá de cal em cima dos nossos filhos, condenando-os a viver alienados de Deus, quando nós não buscamos na palavra a maneira como nós devemos criar os nossos filhos. Nós estamos condenando-os. Obrigada. E a importância de nós criarmos esses filhos para Deus é porque nós estamos falando da próxima geração de crentes. Nós estamos falando da continuidade da igreja. É por isso que quando perguntam para mim, é pecado um casal saudável, casado? É pecado ele não querer ter filhos? E a resposta é um sonoro sim. Porque Deus criou um casal para procriar também. Foi através da descendência e da geração de filhos que o Messias veio ao mundo. Você imagina Maria, quando o anjo desceu para falar com ela, Maria dizer, pois é, eu estava pensando em terminar minha faculdade primeiro, né? Eu não estou muito interessada em filho. Menino, filho dá um trabalho, o filho custa tão caro. Dá para você voltar daqui uns 4, 5 anos? Não parece uma loucura a gente pensar nisso? Não parece uma loucura se, sei lá, pensa aí, Ruth dissesse, prefiro colher mais 4 horas de espiga do que ficar cuidando de menina em casa, porque dá muito trabalho, né? Acho melhor não dar continuidade à aliança. Vocês percebem? O Messias chegou até nós por causa da descendência. Foi assim que Deus estabeleceu. E o Evangelho continuará no mundo, vai continuar no mundo até o último dia, quando Cristo vier nos buscar, por causa da descendência, por causa dos filhos. Porque se todas vocês aqui agora decidirem que não vão mais ter filhos, ou vão ter filhos e não vão criá-los mais para o Senhor, em alguns anos, o que vai acontecer com a igreja? Ela vai morrer. É isso que tem acontecido em muitos países da Europa, por exemplo, que decidiram não ter mais filhos, que decidiram que filhos era uma coisa pesada demais. E o evangelho lá está morrendo. Está precisando sair brasileiro para ir evangelizar países da Europa, porque o evangelho está morrendo. Então, o que a gente precisa entender é que os filhos que nascem nas nossas famílias, eles são nascidos para Deus. A gente não está falando de realização familiar.
A gente não está falando de realização como mulher, de ter um bucho, de amamentar. Isso tudo é lindo, é maravilhoso, é bênção de Deus, mas não é sobre isso. É sobre a continuação da igreja na terra. Gente, se você for olhar a linha da história, a linha do tempo, e se você se lembrar de que Deus é o Senhor do tempo e da história, vocês vão se lembrar também que toda a história da humanidade gira em torno da igreja de Cristo. Todos os acontecimentos da humanidade, tudo gira em torno da igreja de Cristo, porque gira em torno de Cristo. O mundo não está solto por aí, Deus não deu uma corda no relógio e se ausentou e deixou o pau torar. Ele rege todas as coisas para um determinado fim. E que fim é esse? A volta de Cristo, o triunfo da igreja de Cristo na terra. Tudo é sobre a igreja. Então, quando você for orar, por exemplo, pelas eleições, pense que o que está em jogo é a igreja de Cristo. Pense que o homem que o Senhor colocar ali, seja por fraude ou não, será ou para a bênção ou para o juízo da igreja de Cristo. E se for para juízo, é porque Ele quer nos tratar no meio do fogo, como fez com o povo quando foi para a Babilônia. E a gente vai ter que ter corações submissos, corações obedientes, mais fé ainda. Tudo gira em torno da igreja de Cristo, tudo. A palavra de Deus lá em Daniel fala que é Ele quem remove reis e estabelece reis. É Ele. A gente tem a nossa responsabilidade de obedecer ao Senhor nesses quesitos, né? Mas é Ele quem faz isso. E tudo o que Ele faz é para o bem da sua igreja. E tudo que você faz na sua casa, com o seu filho, tem que ser pensando nessa verdade. É para o bem da igreja. Então não é do teu jeito. Não é do jeito da tua mãe. Não é do meu jeito. Não é do jeito que você aprendeu na TV ou num curso que você comprou. Tudo isso está aqui, é na palavra de Deus. Porque Ele é quem formou o homem. Ele é quem formou o coração dos homens. É Ele que sabe como trazer esses homens até Ele mesmo, né? E aí, nós vamos aprender na palavra de Deus é que é Ele mesmo quem reivindica os filhos da aliança. No dia que você, mãe, traz o seu filho ao batismo, quem já fez isso sabe, né? São duas sensações muito, muito marcantes na vida de uma mãe. Primeiro, quando ela traz ao batismo, que ela está dedicando esse filho ao Senhor, e ela está ali, geralmente, enxugando umas lagriminhas, pensando, meu Deus, me dá graça, me dá misericórdia, para que eu possa realmente encaminhá-lo aos pés do Senhor. E o segundo dia de grande alegria é quando ele finalmente faz a sua pública profissão de fé, né? Que você fala, obrigada, Senhor, porque naquele dia eu orei e o Senhor me atendeu. Quando a gente traz os nossos filhos ao batismo, a gente não traz porque a gente está dizendo, quero tanto dedicar o meu filho a Deus. Não, é o Senhor quem reivindica, porque são os filhos dele. Lembra do que aconteceu com Moisés e Zípora? Que o anjo do Senhor o encontrou e o quis matar, porque Zípora não queria deixar que o menino fosse circuncidado, né? E a gente sabe que a circuncisão no Velho Testamento tem o seu paralelo no batismo infantil, no Novo Testamento, né, quando as cerimônias cruentas cessaram. E as crianças precisariam também ser marcadas como entrando no povo de Deus. É Ele quem reivindica. E a gente faz promessas muito sérias diante de Deus e da igreja no dia do batismo dos nossos filhos. Eu sei que no dia do batismo do seu você devia estar muito emocionada, talvez você não tenha prestado atenção. E aí eu trouxe aqui para você o que o manual de culto da IPB traz para o pastor dizer e para os pais confirmarem no momento do batismo. O manual de culto diz assim: prometeis que, se Deus for servido, conservar a vida dessa criança até a idade própria, as educareis na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em sua santa religião, como ensinada no Novo e no Velho Testamento. E o que os pais respondem? Sim, prometo.
Prometeis encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir-lhes vós mesmos de exemplo de piedade e envidar todos os esforços para livrá-las das más companhias e dos maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-la a adorar ao Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. E todos respondem, sim. Fazemos promessas solenes diante do Deus que é o dono daquelas crianças, que nós vamos encaminhá-las ao Senhor. Mas, na verdade, nós não temos feito isso. Muitas vezes nós temos feito essas promessas, chorado lá de emoção no dia do batismo dos nossos filhos, mas na hora de criá-los, nós entregamos para outros fazerem isso. E vou falar uma coisa para vocês, meninas. Não se enganem. Quem educa o seu filho é quem passa a maior parte do tempo com ele. Não caia nessa lorota de que 20 minutinhos de qualidade no fim do dia é suficiente para você gerar um homem à imagem de Cristo. Não é. Então, não terceirize a educação do seu filho. Não terceirize, porque quem passa mais tempo com ele está imprimindo um caráter, está imprimindo uma cosmovisão, está imprimindo no seu filho um modo de ver a vida. E se a pessoa que está fazendo isso é uma pessoa que não vive debaixo da lei de Deus, ela está imprimindo e inserindo a lei do seu Deus, do Deus dela, no coração dos seus filhos. Então, isso é responsabilidade. Agora, sabe o que é engraçado? O engraçado é que outras pessoas em outras religiões têm esse conceito muito marcado. Eu conversava com um pastor, amigo meu, esses dias, que ele foi a Israel e ele disse que ele entrou para conhecer uma mesquita, porque Israel está sem de mesquita agora, né? Os muçulmanos, eles tomaram conta. E quando ele entrou na mesquita, ele viu meninos que tinham 6, 7 anos, recitando o Alcorão desde 6 horas da manhã, ajoelhados. E ele ficou chocado, porque a gente não dá conta de deixar nosso filho sentado na igreja com a gente por meia hora, porque a gente não dá educação para eles para isso. Lá não, lá é diferente. Os meninos decoram o Alcorão todinho. Osama Bin Laden, antes de morrer, ele deu uma declaração, ele disse, eu dei 27 filhos para o Islã. Veja que além desse homem entender que muitos filhos trazem muitos benefícios, ele entendeu que além de ter muitos filhos, ele deveria ensinar esses filhos na religião dele para continuar o trabalho que ele achava importante. E os crentes não querem mais ter filhos. E quando tem, não os ensinam. E aí a gente está vivendo uma crise. Dizem que a Alemanha, em muito poucos anos, será totalmente muçulmana. Isso está acontecendo na França também. As pessoas vão para a Europa e é só muçulmano. Mas não é porque está tendo imigração em massa, não. É porque eles têm filhos. E eles são rígidos no ensino da religião deles para os filhos deles. Não tem essa de que, quando você crescer, você escolhe a sua religião. Não tem isso, não. E nós, que somos filhos do Deus vivo, que pertencemos à religião revelada na Escritura, a única religião verdadeira, nós não pensamos mais assim. O Vodd Balkan, num dos seus livros, A Família Guiada pela Fé, ele diz que a situação nos Estados Unidos é uma situação muito difícil hoje. Por quê? E ele fala que se juntou dois pontos muito nevrálgicos, se uniram e fizeram isso. O primeiro, as pessoas têm cada dia menos filhos. E o segundo ponto, esses filhos são cada dia menos ensinados com uma cosmovisão bíblica. Outro ponto que ele coloca é que por que não ensinamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor desde cedo? 75% dos jovens, 75% dos jovens americanos criados na igreja abandonam o evangelho no primeiro ano da universidade. 75%.
tem alguma coisa muito errada com a gente. Tem alguma coisa muito errada. Fechando esse quadro, ele nos dá uma notícia muito triste. Ele diz que nos Estados Unidos hoje o ano que ele escreveu esse livro, né, que já tem muitos anos. Nos Estados Unidos hoje, é necessário 2 famílias inteiras para gerar um único crente para a próxima geração. 2 famílias inteiras para um único crente na próxima geração. Isso é uma lástima. Porque a ideia é que fosse aumentando, crescendo. Então, a gente precisa ter esse objetivo na nossa mente. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Nós estamos lutando para que a nossa próxima geração continue servindo ao Senhor. Uma coisa que o Oreb sempre falava para os meninos, quando eles iam a algum lugar sem nós, por exemplo, quando eles eram adolescentes. Ele sempre dizia para eles, vai, mas leva o meu nome. É o meu nome que você está levando lá. Cuidado com o que você vai fazer. Será que a gente tem ensinado isso a respeito do Evangelho também para os nossos filhos? Vai, mas lembra de que lá você é representante de Cristo. Você é um embaixador de Cristo onde você estiver. Né? Então, nós precisamos aprender, enquanto estamos criando os nossos filhos, a lutar para que a geração seguinte adore a Deus. E Ted Tripp, ele conta um exemplo que eu gosto sempre de replicar. Ele diz que uma época ele estava olhando os filhos dele brincando ali, pequenos ainda, e ele pensava, poxa, sabe aquelas divagações que a gente faz? Onde estarão os meus netos e os meus bisnetos? Como será que estará a raiz, né, desses filhos, os frutos desses filhos, daqui a 50, 60, 70 anos? E na mesma hora ele pensou, eu não vou nem saber, porque eu não vou estar mais aqui. E eu também não vou ter como atingi-los lá na frente. Eu só posso fazer uma coisa, atingir eles. Eu só tenho poder sobre eles. Então, eu vou ensiná-los com todo o meu ardor a temer ao Senhor, a adorar ao Senhor, para que eles transmitam isso para a próxima geração e assim por diante. Ronald Reagan, ele tem uma frase muito interessante sobre liberdade, que eu gosto de usar também para a criação de filhos. Ele diz assim, nós estamos sempre a uma geração de perder a liberdade. Né? A ideia é que nós temos sempre que lutar pela liberdade. Porque na primeira geração que disser, a liberdade está ganha, está conquistada, vem uma ditadura, vem um tirano e toma essa liberdade de nós. Foi assim ao longo da história da humanidade, sempre foi assim. E com a criação de filhos no Evangelho, é a mesma coisa. Nós estamos sempre a uma geração do Evangelho se perder da nossa família. Sempre a uma geração. Por quê? Porque se eu não ensinei, nos poucos anos que eu tive com os meus filhos, nos 18, 20 anos que eles estiveram comigo, dentro da minha casa, se eu não ensinei com todo ardor e fervor, e oração, e súplica, o Evangelho para eles de forma consistente, agora que eles casaram e foram embora, eu não posso fazer mais nada. Posso dar conselhos, vou orar por eles, mas eu não tenho mais ingerência. Então, se esse filho, por exemplo, se casou em julgo desigual, o que acontece com a próxima geração? Está dividida. Vocês entendem? Na outra, vocês podem perceber isso de exemplos bem perto de vocês. Que na outra, aí já não tinha mais nenhum. Aí são aquelas pessoas que dizem, eu tinha uma avó que era crente, mas eu nunca cheguei a ir à igreja. Nós estamos sempre a uma geração de perder essa linha do Evangelho. Por isso que nós é que somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Quem vai responder diante de Deus é você. Não é a sua mãe que fica com eles enquanto você está fora. Não é a escola bíblica dominical que fica com eles 1 hora por domingo. E as outras horas, gente? Então, essa responsabilidade é nossa. Não é a babá que você paga. Não é a creche onde ele estuda. Mas é uma creche cristã. Essa responsabilidade foi dada exclusivamente aos pais.
né? Então, nós, como pais, aqui temos que plantar uma cosmovisão cristã nos nossos filhos. E quanto mais a degradação moral avança, e é o que nós estamos vendo, mais consistente precisa ser o nosso ensino. Mais consistente precisa ser, né? As crianças não podem aprender da cultura o que pensar sobre dinheiro, sexualidade, casamento, filhos, trabalho, adoração. Eles têm que aprender de nós, baseados na palavra de Deus. Mas veja, se você não ensinar, alguém estará ensinando. Se você não for insistente, intencional, consistente no ensino das Escrituras e na aplicação da Escritura, porque não é só ensinar, é você aplicar, porque a Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro de teologia, do conhecimento de Deus. Então, em cada história que você vai contar para o seu filho, você vai fazer a aplicação. Onde é que está Cristo ali? Onde é que está mostrando salvação? Onde é que ele precisa mudar? Qual pecado ele está sendo chamado a se arrepender? Né? Então, nós é que precisamos fazer isso. Né? Como é que a gente espera evangelizar o mundo se a gente não consegue evangelizar os nossos próprios filhos? Como é que a gente espera alcançar o mundo? Um dia eu conversava com uma moça e ela dizia para mim, eu estou com muita angústia porque a minha filha tem 2 anos e ela é levada para a creche dormindo e é buscada da creche dormindo. E eu estou muito angustiada com isso, porque eu sei que eu que precisava estar ensinando o evangelho para ela. Aí eu falei, sim, é verdade. E ela disse, mas eu fico numa dúvida tão grande, porque no meu trabalho eu influencio diretamente 15 pessoas. Aí eu respondi para ela, olha, mas só teve uma que Deus deu para você, que foi a sua filha. O que adianta você evangelizar 15 pessoas e a sua filha crescer fora dos caminhos do Senhor? Não foi assim que Deus instituiu. Deus instituiu que cada um cuidasse dos seus. Então não há dúvidas sobre quem tem que plantar o evangelho no coração dos seus filhos. É você e seu marido. É dentro de casa que isso acontece. E é incrível como está tudo muito de cabeça para baixo, né? O que é certo é chamado de errado, o que é errado é chamado de certo. Hoje é quase um ato de rebeldia você aparecer de braço dado com um marido e ter crianças perto. Vocês não têm ideia como isso impacta o mundo, gente. Porque o mundo está muito louco. Está tudo muito louco. Então, a maneira de você também pregar o padrão de Deus é quando você está andando na rua, quando você está no shopping, de mão dada com seu marido, com as crianças em volta. Quando você diz para o seu filho, sente aqui, e ele senta. E a moça da loja diz, o que você faz? Por que ele sentou? Porque eu tenho que implorar para o meu filho faz isso, faz aquilo, eu não dou conta. É um testemunho vivo nesse mundo louco que a gente está vivendo, gente. Então, só existir como crentes e viver a vida cristã verdadeiramente já é uma rebeldia, já é um ato revolucionário quase nesse mundo louco de hoje. Né? E nós precisamos viver dessa maneira, porque nós precisamos impactar o mundo. Né? Aí eu me lembro de um autor, de um dos primeiros livros em português traduzidos, em inglês traduzidos para o português, há alguns anos atrás, que se chama A Família da Aliança. É um livro belíssimo, de um autor chamado Van Groningen. E aí ele no começo do livro, ele fala sobre a importância dos filhos, né, e sobre a importância do que isso é para a igreja. E aí ele diz quantos filhos ele teve, os filhos que se casaram, e aí eu fui fazer uma conta básica dos dados que ele deu ali. E olha que conta interessante. Ele teve 8 filhos. Todos os 8 eram crentes. E se casaram com crentes. Então, ele já tinha 8 filhos e 8 noras e genros. Ele teve 31 netos. E todos esses netos se casaram com crentes. Então, tinham mais 31 cônjuges dos netos. Vamos supor que cada neto dele seja mais econômico, não tenha tantos filhos quanto o vovô, tenha metade. Cada neto dele tenha 4 filhos. Serão 124 bisnetos. E com eles ainda vivos, aqueles 2 que se casaram um dia se tornarão 202 pessoas.
Só um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Gerando para outra geração. 202 crentes. Vê a diferença da estatística que eu dei ali? 2 famílias inteiras para gerar um único crente. É esse o desafio que está lançado para nós. Eu não sei se vocês já... Eu acho que eu tenho aqui. Não sei se vocês já leram a história de Jonathan Edwards, da descendência dele. Eu vou ler para vocês. É incrível. Como faz diferença. Foram pesquisados 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Desses, 3 eram presidentes de universidade, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, governantes de Estado e diplomatas. Já o seu opositor da época, um homem chamado Max Jukes, que era um famoso ateu e contemporâneo de Edwards, o qual frequentemente atacava seus discursos e ideologias, viveu uma vida ímpia e se casou com uma jovem ímpia. Ele era alcoólatra e não parava em nenhum emprego. Seus 540 descendentes sofreram as consequências. Bom, pelo número você já vê. 1.394, 540 descendentes. Eles sofreram as consequências. Espera aí que eu vou ler para vocês. Foram 310 que morreram como indigentes. Eles aprenderam com o pai a ser alcoólatra e a ser desempregado. E assim sucessivamente. Isso aqui não é maldição hereditária não, tá, gente? Isso aqui ensina a criança pelo caminho que deve andar. E mesmo velho, ele não vai se desviar. E esse caminho é qualquer caminho que você ensinar. Inclusive, o de não ser trabalhador e de ser um bêbado. Na sua geração foram 150 criminosos, sendo 78 assassinos. 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres foram prostitutas. Então você percebe que não é só ter filhos. É ter filhos e criar esses filhos para andar no caminho do Senhor. É dar a sua vida para ensiná-los a amar ao Senhor. E uma das primeiras coisas que a gente deve ensinar aos nossos filhos, quando a gente fala em ensiná-los a andar no caminho do Senhor, é ensinar aos nossos filhos a não seguir os desejos do próprio coração. Então, enquanto toda a mídia e todas as músicas dizem, faça aquilo que o seu coração mandar, ouça o seu coração é sábio. Que nem aqueles memes, né? Assinado Satanás, né? A palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é enganoso. Então, ensine o seu filho que a promessa de ir bem e de ter vida longa sobre a terra não está sobre quem faz o que deseja, mas está sobre quem obedece. 5º mandamento, sobre quem obedece. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a luta contra o pecado desde sempre. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que o desejo dele não conta quando esse desejo contraria a palavra de Deus. E isso é ensinar a ser crente. Não é assim a sua luta? Não é assim que você vive hoje? Você tem o desejo, você é jovem, jovenzinha, que aprendeu que julgo desigual é pecado, que Deus ordena que o povo de Deus se case no meio do povo de Deus. Mas aí quase não tem rapaz na igreja. E aí lá na faculdade tem um rapaz, gente, ele é fofo demais, só falta ser crente. Mas ele é fofo demais, tem que ver ele com a mãe dele, uma gracinha, menino, só não é crente. Trabalhador, esforçado, né? Você, como jovem, você vai ter que aprender a resistir ao desejo do seu coração, porque esse desejo é pecaminoso. Então você vai ter que dizer para você mesma, sentimento, querido, tchau. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela palavra. E a palavra disse não.
Só que a gente quer que os nossos filhos saibam disso só aos 18. A gente não conta isso para eles quando eles têm 2. E quando eles querem tomar sorvete antes do almoço, a gente diz não. Aí eles se jogam no chão, eles gritam, eles esperneiam. Por quê? Porque eles querem. O desejo está gritando dentro deles. Desejos diferentes, né? Aí você pode pensar, mas o desejo de um sorvete não é tão perigoso quanto o desejo por um casamento em julgo desigual, ou mais tarde por um adultério. Não é tão perigoso. Mas é dali que ele vai começar a aprender. Que o que ele deseja pode sim ser realizado em algumas vezes, mas quando contraria a autoridade dos pais ou a autoridade da palavra de Deus, ele precisa pegar esse desejo e arrancar do seu coração. É isso que Gálatas 5,17 nos ensina a fazer como crentes. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para a gente não fazer aquilo que a gente quer. Quando aquilo que a gente quer contraria a palavra de Deus. Então, precisamos ensinar os nossos filhos a não seguir os seus próprios corações. E, para isso, nós vamos precisar ensinar os nossos filhos a obediência. Não se esqueça daquilo que João disse. No livro de João nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama. Quem ama a Cristo não é aquele que parece que ama, não é aquele que tem trejeitos de quem ama, não é aquele que tem uma linguagem de quem ama. Às vezes a gente se confunde, porque a pessoa está na igreja, né? Então tem toda uma linguagem evangélica, canta as mesmas músicas que nós, vai para os mesmos trabalhos que nós vamos da igreja, mas a vida dele não é uma vida obediente à palavra. Deus não aceita. Como diz lá em Mateus, quando o Senhor voltar, né? Aqueles homens vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos prodígios, fizemos milagres. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Praticar a iniquidade é praticar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. É desobediência. Pois se essa vai ser a palavra de juízo no último dia, por que é que nós não ensinamos os nossos filhos a obedecer? Por que é que nós acreditamos na disciplina positiva? Sabe o que a disciplina positiva diz? Que estar debaixo de autoridade é humilhante e é ruim. O que Deus diz? Todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E você, pai e mãe, são autoridades delegadas na vida dos filhos de vocês. Mas a disciplina positiva diz que não, que você tem que tratar como seu igual. Vocês têm que fazer combinações. Eu acho uma graça, porque, além de tudo, não funciona, né? Além de ser pecaminosa, antibíblica, é uma teoria que não funciona. Eles ensinam, por exemplo, a você dizer para sua filha: filhinha, eu quero que você seja colaborativa com a mamãe. Então, vamos combinar que todo dia depois do almoço você lava a louça, tá bom? Ela vai dizer: tá bom. Se fosse na minha casa, ela ia dizer: tô afim, não. Não sei na casa de vocês, mas na do livro dá certo. Aí a filha, todo dia depois do almoço, vai lavar a louça. Mas vai ter dia que ela não vai lavar. E aí o que a mãe precisa fazer, segundo a disciplina positiva? Chamá-la e renegociar. E perguntar: filha, por que você não cumpriu o acordo? Lá no planeta dela, a filha vai dizer: verdade, mamãe, me perdoe, a partir de amanhã eu vou cumprir. Mas no planeta Terra, de verdade, a filha vai dizer: não estou afim. E vai para o quarto e bate a porta. Né? Então, a gente quer inventar meios que não são os meios eficazes para se lidar com o coração pecaminoso e rebelde, que é o coração dos seus filhos. E o modo como Deus colocou para nós criarmos filhos com corações rebeldes, com corações ousados, né? Eu acho engraçado hoje a maneira que os filhos podem tratar os pais. Eu não sei quem foi que disse para os pais que isso é normal. A gente está muito louco. Eu ando nos lugares, eu vejo coisas que eu fico assim: misericórdia, me segura, porque eu sou bocão, né? Dá vontade de ir lá falar, mas não tem nada a ver com isso. E eu conversava com as meninas da nossa igreja esses dias. Por que é que você pega o seu filho de 2 anos para chamá-lo para vir aqui e ele faz assim com você? Que loucura é essa? Porque se o teu filho de 2 anos faz assim com você,
ou faz lá como o filho da princesa fez, né, calando a boca dela. O que esse menino vai fazer aos 10, aos 15, aos 20? Isso é uma loucura, isso é antinatural, mas a gente acha lindo, porque ele tem transtorno. A gente acha lindo porque ele tem TDAH. Então está tudo bem, você tem que acolher, deixa ele dar na tua cara, porque você tem que acolher. A gente está louco, minha gente. Isso é antinatural. O natural são filhos terem respeito aos seus pais. Filhos que não respeitam os pais, não respeitam professores, não respeitam pastor, não respeitam a polícia, não respeitam a ninguém. Então, você está treinando o seu filho para viver numa bolha. É o que eu falo do tal dos 4 temperamentos. Ai, não pode corrigir disciplinar porque ele é colérico. Tem que abraçar enquanto ele está se jogando no chão. Ora, faça-me o favor, né? E aí, você vai treinar o seu filho assim, bom, esse é colérico. Aí você tem que estudar 3 anos para descobrir o que esse filho é, o que aquele é, e ver o que você vai fazer com cada um deles. Aí eu fico pensando, engraçado, você está criando esse menino numa bolha, porque quando ele for trabalhar no escritório, o chefe dele vai dizer para ele, faça isso. Ele vai olhar e vai dizer, não me dê ordens, porque o meu temperamento não reage bem a ordens. E o chefe dele vai falar para ele, problema teu, vá fazer. Então, você está criando o teu filho numa bolha que não existe no mundo, gente. O mundo de verdade não é esse. Ninguém vai perguntar qual é o temperamento do teu filho. Ninguém. Não importa o temperamento dele, ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer e pronto. E a gente está criando os nossos filhos para serem reis no mundo. Mas a vida não é assim. E a vida com Deus piorou. Né? Então, é um prejuízo duplo. Porque ele vai olhar para o Senhor um dia quando o Senhor disser... Não, sexo fora do casamento, não. A Bíblia fala que o matrimônio é o leito sem mácula. E aí ele vai dizer, mas eu sou sanguíneo. Eu não consigo me dominar. Né? Aí Deus vai falar para ele, tá, é verdade que esse que tu é sanguíneo, vai lá, pode fazer o que você quer fazer. Não é assim, a vida não é assim. Então, a gente está criando os nossos filhos num mundo de faz de conta... que não é um mundo de verdade. Nós não estamos preparando os nossos filhos para viverem no mundo. A gente não deve subestimar a grandiosidade da nossa tarefa, porque nós estamos lutando contra um coração pecador, um coração renitente. As mensagens que eu mais recebo são de mães de crianças de 2 anos, que perguntam para mim, pelo amor de Deus, cadê o meu bebê? O que aconteceu com essa criança? Virou uma chave. E elas vêm falar comigo como se isso tivesse acontecido só com ela. Eu falo, não, é a fase. Mas é a fase que você tem que corrigir, ok? Esse é um grande problema que a gente tem também. Tem as fases da vida deles. Em cada fase você vai corrigi-lo para que ele ande conforme a Bíblia. Você não vai dizer, é a fase, que nem o negócio da neurociência, né? Uma criança de 2 anos, ela não é capaz de entender a obediência e de obedecer. Com 15 é. Com 15 já está madura, então? Então, todo adolescente por aí é obediente, né? Não, não é. Porque o que faz uma criança ser obediente não é o desenvolvimento do cérebro dele, é a educação que a mãe dá em casa. Então, a gente se cerca de um monte de teoria furada e antibíblica e a gente quer que dê certo. Foi o que o pastor falou ali. Para de complicar, gente. Não inventa. Faz aquilo que todo mundo sempre fez. Mas a gente se acha mais sábio do que as antigas gerações, né? Se você conversar com uma pessoa da minha idade, um pouco mais velha do que eu, todos eles vão dizer, meu pai só olhava. Porque só o olhar dele já impunha respeito. E quando eu desobedecia, o couro comia. A vara cantava. E aí somos todos rebeldes, com ódio dos pais. Não. Amamos os pais, cuidamos dos pais. Reconhecemos que precisávamos ainda mais do que tivemos. Mas a gente julga a ciência de hoje mais sábia do que de todos os tempos. A nossa geração, todas as gerações chegaram até aqui com pais corrigindo filhos. Agora decidiu-se que para sempre vai ser diferente. Né? Como é que a gente sobreviveu, né? Como a humanidade chegou até aqui? Então, tenham cuidado ao olhar para o mundo, para a sabedoria do mundo, que é... Como é que Tiago define a sabedoria do mundo, gente? Terrena, animal e demoníaca.
Está lá em Tiago, capítulo 3, verso 15. A sabedoria do mundo é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria de Deus, não. Ela é cheia de bondade. Ela é plena de bons frutos. E a sabedoria de Deus para a criação dos nossos filhos está estampada na Bíblia. Não é no ECA. Não é na pedagogia moderna ou na psicologia moderna. É na Bíblia. Qualquer instrumento que possa nos ajudar sem contrariar a palavra de Deus, ok? Mas se uma teoria se impõe à outra, aí a gente vai ter problema. E eu quero terminar, é até 11h30, né? Já são 11h30. E eu quero terminar mostrando para vocês o que a Bíblia fala sobre a disciplina. E eu vou só ler, né? Como eu falei para vocês, eu estou proibida de falar sobre esse assunto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Lotado de esquerdista até o último fio. Eu não posso falar sobre isso, mas eu vou só reproduzir o que a Bíblia diz, porque, por enquanto, a gente ainda pode ler a Bíblia em público. Por enquanto. Já, isso pode ser perdido do nosso meio. Tá? Então, eu quero ler alguns textos para vocês entenderem como Deus disse que os filhos devem ser criados. Como Deus disse. Provérbios 22, verso 15. A estultícia, sabe o que é estultícia? Tolice. Burrice. Você já se pegou olhando para o teu filho e falando, deixa de ser burro. Você já sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso. Seu pai já disse a você. Por que você está cometendo esse pecado de novo? Por isso. Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. Eu vou pedir para vocês lerem o resto do versículo. Se o Ministério Público quiser pegar, vai pegar vocês. O que vai afastar a estultícia do coração da criança? Olha, o método de Deus. Isso é uma promessa, gente. Isso é uma promessa. Abre comigo. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. E eu vou pedir para vocês lerem bem alto. O que... Vocês percebem a diferença entre amar o filho e odiar o filho? Porque aborrecer aí no original é odiar. O que ama faz o quê? E o que odeia, deixa para lá. Abre aí comigo, Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Eu amo esse versículo. Provérbios 29, 15. Podem ler, por favor. Aquela palavra que eu não posso falar. E a disciplina, essas duas coisas, dão o quê para a criança? Sabedoria. Não é incrível isso? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Aquilo que não podemos mencionar. E a disciplina dão sabedoria. Vai tornar o seu filho sábio. Por quê? Porque ele vai aprender a pensar. Por quê? Porque quando ele faz alguma coisa que não está de acordo com aquilo que papai e mamãe mandou ou com aquilo que a Bíblia diz, ele colherá frutos dolorosos. Estou falando figuradamente, tá, gente? Ele colherá frutos, então ele vai aprender a pensar. Porque ele vai ser disciplinado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Criança é assim, né? Ela vai testando você. Daí a pouco ela vai dizer, não, peraí, que tolo sou eu. Não, eu vou andar de acordo com aquilo que mamãe quer. Porque mamãe tem palavra. Aprendam isso, mães. Tenham uma palavra só. O que disso passar vem do maligno.
Tenham uma palavra só com os filhos de vocês. Deixem eles saberem que você é uma mulher de palavra. Então, se você disse que isso ou aquilo vai acontecer, se ele fizer isso ou aquilo, se ele te desobedecer, faça isso e aquilo que você disse. Porque senão ele vai aprender desde muito cedo que a sua palavra não vale nada. E ele vai pintar e bordar. Abre comigo, Provérbios 29, 17. Outra promessa maravilhosa da palavra de Deus que nenhuma outra teoria pode te dar. Nenhuma teoria que você abraçar hoje vai te dar essa promessa aqui. Provérbios 29, 17. Podemos ler? Corrige. Corrige, que ele vai dar delícias à sua alma. Que você vai colher doces frutos. Provérbios 23, 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Esse versículo você deve deixar ele guardado. Presta atenção que eu vou falar em código. Deixa esse versículo guardado e decorado para aquela crente que disser para você: ah, mas são palavras, é para conduzir. Não, não é. Quando a palavra de Deus fala em significa? Significa. E esse versículo aqui, Provérbios 23, 13 e 14, vai dizer exatamente isso. Leiam para mim, por favor. Ok. E por fim, nós devemos fazer isso, como Provérbios 6,4 nos ensina. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Lembram do que a pregação disse agora? Que não criar os filhos no caminho do Senhor e não corrigir os nossos filhos significa irritá-los à ira. Não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. As duas coisas andam juntas. Instrução andam juntas. Entendam isso. Ao mesmo tempo que você vai usar o instrumento que Deus separou, lá em casa os meninos falam, quando vão falar com os filhos, né? Para não ficar falando assim na frente dos outros, um pergunta para o outro: amor, cadê o instrumento de santificação? O instrumento de santificação está lá na gaveta tal, lá em cima da mesa, né? Então, o instrumento de santificação representa essa primeira palavra, a disciplina, e depois a admoestação, a instrução, a conversa, a oração. Mostra para ele, nesse momento do uso do instrumento de santificação, mostra para ele onde ele pecou. Abre a palavra para você mostrar para ele que quem deu essa ordem é alguém superior a você, que você é só uma autoridade delegada na vida dele, né? E, por fim, 2 últimos conselhos. Enquanto você estiver criando seus filhos, não seja indulgente demais, nem severa demais. Não seja aquela mãe que o filho passa por cima, que o filho bate na cara, que só te obedece quando é trazido à força. Mas também não seja aquela mãe fria e distante. Tente imitar o nosso Pai Celestial, que é aquele que nos disciplina severamente. Lembra lá da mesa do Senhor em 1 Coríntios 11? O que estava acontecendo com os crentes da igreja de Corinto? Eles estavam adoecendo e morrendo. Disciplina física.
Eles estavam morrendo porque estavam pecando. E aí o texto termina dizendo, porque vocês, se vocês julgassem a vós mesmos, né, não seriam julgados. Mas quando julgados, sois, a palavra ali seria disciplinados, para não seres condenados com o mundo. Então o Senhor, Ele nos disciplina, porque nós não somos bastardos, como Hebreus 12 diz, porque os filhos que estão sem disciplina são bastardos, filhos ilegítimos, que ninguém liga para eles, né? O Senhor nos disciplina para aproveitamento, para nos trazer para perto de si. E esse é um modelo de disciplina. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, depois vocês me procurem no direct. Certo? Isso aqui dá uma conferência inteira, né? A gente está só resumindo. E eu queria terminar lendo um trecho do pastor Joel Bick, que foi uma carta que ele escreveu para os seus filhos quando eles foram embora de casa. E ele diz para esses filhos o seguinte: olha, vocês têm a consciência de que eu fiz tudo o que Deus mandou que eu fizesse, com erros, com falhas, mas eu fiz aquilo que Deus mandou que eu fizesse com você. Então, que a nossa oração seja: Senhor, nos dá a capacidade de poder dizer isso para os nossos filhos. De não dizer para eles que Deus tem misericórdia de você porque eu fui negligente. Que Deus tem misericórdia de você porque eu não fiz nada daquilo que a Bíblia mandou. Ele diz assim: meu querido filho, sabes que ensinamos-te a palavra de Deus e lutamos pela salvação de tua alma. Embora tenhamos ficado muito aquém da perfeição, nós demos exemplo de vida no temor de Deus na tua presença. Tu não viste em nós uma piedade sem pecado, mas viste uma fé não fingida. Sabes que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tua consciência é testemunha de que Cristo é o Senhor desse lar em que foste criado. Nós cantamos juntos, oramos juntos e falamos a respeito das verdades e dos caminhos de Deus. Se te afastares de toda essa luz e privilégios e insistires em seguir os teus próprios caminhos, só nos resta orar para que todos aqueles momentos de adoração que tivemos juntos, todo aquele cantar de hinos, todos os estudos bíblicos e todas as orações não sejam levantadas contra ti no grande dia do julgamento. Veja, pois, que pela graça de Deus, naquele grande dia do julgamento, estando nós à direita de Cristo, não tenhamos de ver-te à sua esquerda. A gente só pode dizer isso para os nossos filhos se nós nos empenharmos para obedecer ao Senhor, criando os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Ele nos dê graça para isso, que Ele nos ajude com isso. Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor se compadeça de nós, ó Deus. Eu, como mãe, sei todos os medos que povoam o coração das jovens mães, de que não deem conta, de que seus filhos não temam ao Senhor, não amem ao Senhor. Mas eu peço que o Senhor dê a elas coragem e intrepidez para obedecerem a Tua palavra, para crerem na Tua palavra, ao invés de crerem na sabedoria terrena, animal e demoníaca do mundo. Que elas saibam, ó Deus, procurar na fonte, e não em fontes rotas, turvas, a sabedoria para criar os seus filhos, ó Deus, e que elas tenham em mente o tempo todo que elas estão numa missão. E essa missão é forjar homens e mulheres que amem a Deus acima de qualquer coisa nesse mundo e que estarão conosco eternamente diante do nosso amado Cordeiro. Tem misericórdia de nós, ó Deus, dá filhos a essa igreja. Senhor Deus, que o Senhor multiplique as crianças dessa igreja e que todas elas, ó Deus, sejam criadas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.